Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Vamos ver a provável escalação do tricolor, para o jogo de hoje contra o Bragantino, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. E o lateral direito Rafinha vai renovar ou não? E tem um lateral esquerdo aí sendo especulado, no São Paulo. Então trago essas e outras notícias para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Olha, o Rafinha deve jogar o Campeonato Paulista pelo São Paulo. Ainda não aconteceu essa conversa com a diretoria do São Paulo, mas o Rafinha deve renovar até o fim do Paulistão com o São Paulo. Eu quero trazer alguns detalhes e bastidores para vocês. Mas antes, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Todos os dias tem muita informação, bastidores do mundo da bola para vocês. Bora de notícias então, sem enrolar vocês aqui. Rafinha, vai renovar, não vai, fica, não fica. Fato é que, assim, o Rafinha quer recuperar aquele tempo que ele ficou parado, que ele ficou lesionado. Então, assim, a solução qual que é? Renovar até o fim do Campeonato Paulista. E aí seria um fim de ciclo onde ele vai disputar o torneio da pré-temporada nos Estados Unidos e disputa o Campeonato Paulista. Imagina o São Paulo, que pelo menos internamente todo mundo dentro do São Paulo fala que esse Campeonato Paulista vai ser um Campeonato Paulista que o São Paulo vai entrar para disputar para ganhar. São Paulo quer o Campeonato Paulista. O primeiro grande objetivo do São Paulo vai ser campeão paulista. Então, assim, seria um encerramento de um ciclo muito bacana do Rafinha no São Paulo com o título paulista, O Rafinha é campeão da Copa do Brasil, o Rafinha é campeão da Supercopa e o Rafinha é um dos líderes, é o capitão do time, é um dos capitães ali do time, Tem o Lucas, tem o Caleri, tem o Arboleda, o Rafael e tal, mas o Rafinha é um dos, É o capitão do time, Então o Rafinha, obviamente, não fará uma renovação de 1 ano, de 6 meses. A ideia, o plano é essa renovação até o final do Campeonato Paulista, que vai até o meio de março ali, final de março, quando você tem o fim dos estaduais. E obviamente isso, para a direção do São Paulo, também você tira um pouco do peso da folha salarial. Rafinha é um dos jogadores mais bem pagos do clube. Então você pensa que o São Paulo no ano que vem é um 2025 pensando em apertar os cintos, pelo menos é o que fala o presidente Júlio Casares, você também não onera tanto o clube em relação a uma folha salarial, pensando numa renovação com o Rafinha, que é um jogador consagrado, um jogador cascudo, um jogador de altos salários, Então o São Paulo vai sentar com o Rafinha. Na verdade, quem representa o Rafinha, quem tá no dia a dia com o Rafinha, entende que seria justo São Paulo, classificar aí para Libertadores fase direta, conquistar aí mais 2 vitórias desses 5 jogos que faltam, para aí sim sentar e acertar tudo isso. Então a tendência é essa, Rafinha jogando o Campeonato Paulista e depois fazendo um encerramento aí no São Paulo, fim de ciclo no São Paulo. O que vocês acham? É uma boa saída? Bora te atualizar agora sobre um lateral esquerdo especulado em vários clubes brasileiros. Rogério, 26 anos de idade, pertence ao Wolfsburg, foi colocado nas últimas horas como possível reforço de Cruzeiro, Palmeiras, São Paulo e Flamengo. Importante contar logo de cara que São Paulo e Flamengo negam qualquer tipo de interesse. De qualquer forma, queria falar um pouquinho sobre esse atleta que praticamente não jogou no Brasil, fez as categorias de base no Internacional, acabou sendo comprado pela Juventus, mas fez sucesso mesmo com a camisa do Sassuolo. Há uma temporada e meia foi negociado com o Wolfsburg. Na primeira temporada razoável, mas ele acaba sofrendo nessa temporada mais recente com o problema de uma cirurgia no joelho. Chegou a operar em março, a tendência é que volte a partir de janeiro e a chance de atuar no futebol brasileiro seria algo que o agrada e também a seu staff. Até por isso ele tem sido sugerido para times nacionais. O Cruzeiro ainda não se posicionou sobre esse suposto interesse, assim como o Palmeiras. Do São Paulo e do Flamengo eu tenho a confirmação de que não há a intenção de contratar esse atleta. O Flamengo não busca nesse momento um lateral esquerdo, enquanto no São Paulo as tratativas estão bem avançadas com o Wendel, jogador que pertence ao Porto. A lateral direita do São Paulo é um mistério para a próxima temporada. O presidente do tricolor, Júlio Casares, falou sobre a possível renovação do experiente Rafinha. Vamos assistir. No caso do Rafinha e do Luiz Gustavo, nós nunca conversamos ainda sobre renovação, até porque nós acreditamos que com o fim
o fim da temporada, nós vamos ter tranquilidade. E eles mesmos, com a família, poderão discutir melhor essa condição. São dois baita jogadores, o Rafinha tem uma história, foi campeão aqui com a gente, que era um sonho dele, era um sonho nosso. O Luiz não preciso nem dizer também. Então nós estamos aguardando, mas a nossa expectativa é que a gente avance no tempo certo. Nós vamos conversar após a última rodada, que, se não me engano, é contra o Botafogo. É o último jogo. Aí, em seguida, nós trabalhamos com eles, falamos com eles e com seus representantes legais. O Rafinha teve um problema sério na fíbula, né, nesse ano, lá em abril, início da Libertadores, ficou 3, 4 meses fora, já tem 39 anos, demorou para voltar, mas é um cara que a diretoria entende que tem muita entrada junto no elenco, junto com os jovens, tá, um cara experiente, e a diretoria entende que gostaria de renovar com ele, pelo menos por mais 6 meses, né, para uma eventual... Ele é importante para o grupo, Ele é importante né, para o grupo, tem uma Copa Libertadores da América aí para ser disputada no ano que vem pelo São Paulo, muito provavelmente, então assim, a diretoria quer muito a renovação com ele, só que o Rafinha também tem essa possibilidade de sair, de virar um auxiliar técnico, ele já recebeu algumas propostas, algumas sondagens, ele mesmo já disse que quer encerrar a carreira com um jogo festivo lá na Alemanha, no Bayern de Munique, então assim, está sendo tudo muito estudado, porque a lateral direita do São Paulo, assim como a lateral esquerda, também é um setor ali que ainda não tem aquele cara que você fala, poxa, é o titular absoluto, o Rafinha já foi em dado momento, o Igor Vinícius não convence muitas vezes a torcida, você tem o Moreira por ali também, muitas lesões, então assim, a diretoria entende que vai ter que contratar, mas gostaria de manter o Rafinha pela liderança que ele tem e, claro, pelo futebol que em dado momento pode ajudar na temporada, Garrafa, de 2025. Então, é claro que nós não temos aqui todos os números, e isso é algo até privado do atleta também, do Departamento de Fisiologia, Departamento Físico e Técnico de São Paulo, para saber aquilo que o Rafinha pode entregar. Eu acho que isso é fundamental. O Rafinha pode entregar algo de positivo para o departamento de futebol como jogador? Faz uma avaliação, o Rafinha entrega uma escala de 10, ele pode entregar 4. Quanto custa esse 4? Aí você acerta esse valor. Se ele não pode-se criar uma alternativa dele dentro do departamento de futebol ou ajudar de uma outra maneira. Foi o que se falou, lembra do Daniel Alves? Aquela polêmica toda quando o Daniel Alves foi para a Copa do Mundo, que o Tite levou pelo grupo. Ambiente, isso. Que levasse o Daniel, para não criar toda aquela polêmica, como mais um cargo de dirigente. Né? Não, falou que era para jogar, porque aí vão ficar cobrando o Rafinha. Né? Ah, por que não entra o Rafinha? Por que não entra o Rafinha? Tem condição para produzir? Tem condição para produzir, ok, segue normalmente. Muito bem, Arnaldo. A frase que chama a atenção é: os meninos de Cotia devem voar, quando foi perguntado sobre o Rodrigo Nestor. O que me dá uma impressão de que, se pintar aí alguma proposta que seja legal, tá tudo certo. E vida que segue, não é um jogador super valioso, fala, não, isso aqui só vai para a Europa. É mais um projeto financeiro do que esportivo, talvez, né? Me parece nessa linha. Acho que depende. Assim, meninos de Cotia, de qual idade, né? Da idade do Nestor, da idade do William Gomes, da idade do Rian Francisco. O Nestor já não é uma revelação. Exato. Né? O Nestor já é um jogador que não é menino de Cotia, ele é um profissional com vários anos de carreira, 24. Ele não tem mercado, né? Ele era para ter sido o Diego Costa, que foi colega dele, mesma idade, foi vendido agora nessa janela aí, né, para fora. Então, assim, o Nestor é um caso, Tironi, o Moreira é outro caso, o Patrick é outro caso, o William Gomes é outro caso. O que eles têm em comum sendo formados em Cotia. Tem o jogador que vai chegar antes de estourar, como está sendo o Estevão, então, não precisa ser um craque como o Estevão, mas na idade vai ser negociado. O Nestor tem mais mercado, talvez, interno, e aí, do que externo, né? Hoje, né? Propriamente dito. Ainda mais depois de ele ter se machucado, ficado um tempo fora e tudo mais. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar um pouco aqui sobre essas últimas notícias do São Paulo, sobre a renovação do Rafinha, né, até o fim do Campeonato Paulista. Na minha opinião, né, eu só concordo com essa renovação se o São Paulo já for atrás de um lateral direito, né, galera? Já ter como prioridade trazer um lateral direito também, até porque o Moreira praticamente a gente nem não vê em campo, né? E o Igor Vinícius é inconstante, tem época que joga bastante, tem hora que joga pouco, tem hora que se machuca, tem hora que não. Então o São Paulo precisa de um lateral direito, porque senão o São Paulo não trazer um lateral direito e o Rafinha se aposentar, né, depois do Campeonato Paulista, aí o São Paulo vai ter que trazer outro lateral direito de qualquer jeito, até porque o Rafinha ultimamente está mais como auxiliar, né, galera?
Então, na minha opinião, eu só concordo com essa renovação se o São Paulo já trazer um lateral direito. O São Paulo deve trazer um lateral esquerdo, né? Então, essa é a especulação do Rogério, né? Do Wolfsburg, pode estar chegando no tricolor. É muita especulação, né, galera? Com esse fim do ano vai sair muita especulação. O São Paulo deve estar atrás mais do Wendel, né, do que do Rogério. Então o Wendel sim pode chegar no São Paulo, na minha opinião, um ótimo jogador, né? Chega aí para tomar conta da posição. Mas com a saída do Wellington, o São Paulo não deve ter praticamente um lateral esquerdo reserva. Até porque o Jamal Lewis e o Patrick, na minha opinião, jogadores muito abaixo, né, do nível do São Paulo. Tem o Michel Araújo, né, galera, que o São Paulo tem improvisando ali. Alguns torcedores não gostam muito, né, mas eu gosto do Michel Araújo ali para a esquerda. Especialmente se o São Paulo jogar com 3 zagueiros, né, e o Michel Araújo ali jogar como ala. E o São Paulo deve trazer também um meio-campista. Alguns nomes começam a surgir, né, como o do Luciano Acosta, que joga nos Estados Unidos. E do Oscar, né, galera? Na minha opinião, eu gosto muito do Oscar. Eu não renovaria com o Luiz Gustavo, né? Que até porque o jogador ganha quase 700 mil por mês. São Paulo tem bastante volante, né? Como o Bobadilha, o Marcos Antônio, o Lisieiro, o Pablo Maia e o Alisson, né? Que deve estar retornando de lesão. Então eu não renovaria com o Luiz Gustavo e tentaria trazer o Oscar, né, galera? O seu salário aqui no Brasil deve girar em torno de 1 milhão e pouco. Então o São Paulo, aliviando sua folha salarial, consegue trazer. Então eu ia atrás do Oscar. Então o São Paulo deve trazer jogadores para essas 3 posições, né? O meio campo, o lateral direito e um lateral esquerdo. E sobre uma possível venda do Nestor, né? Segundo o Júlio Casares, não chegou nenhuma proposta, mas se chegar, né, entre 5 a 7 milhões de euros, o São Paulo deve vender. É meio difícil chegar, né, galera? Até porque o Nestor está abaixo e depois de sofrer uma lesão também, né? Ficou um bom tempo fora. O Nestor nunca caiu nas graças da torcida, então se o São Paulo conseguir fazer a venda, é uma ótima notícia, né, para o Tricolor, até porque o São Paulo precisa fazer dinheiro. Não tem jeito, galera, pro clube, a maioria dos clubes do Brasil precisa vender jogador, né, até porque senão fica muito no prejuízo. O São Paulo deve ficar aí com mais de 100 milhões de reais no prejuízo esse ano, então não tem jeito, né? O São Paulo vendeu o Diego Costa, né? Fez poucas vendas esse ano, então vai ser muito importante o São Paulo tentar vender o Nestor. O Galopo também, né, deve sair, tem várias especulações do Galopo no River, né, no Boca Juniors, várias sondagens, né, então ele deve sair também no ano que vem. E o atacante Calleri é a grande dúvida, né, do São Paulo para o jogo de hoje contra o Bragantino. O atacante que não vinha treinando, né, por conta de dores musculares na posterior da coxa esquerda, trabalhou com bola, né, ontem. Caso ele não jogue, né, André Silva assume a função no time titular. As novidades para a partida serão os retornos de Patrick e Michel Araújo. O lateral esquerdo está recuperado, né, da fratura na clavícula direita, que sofreu, né, no clássico contra o Palmeiras. Enquanto o Michel Araújo, né, retorna após 6 jogos, recuperado de lesão, né, no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Um deles deve assumir, né, a lateral da equipe. Um provável São Paulo, né, que não terá no banco de reservas o treinador Luiz Ubeldia, suspenso, né, pelo 3º cartão amarelo. O São Paulo deve ir a campo com Rafael, Igor Vinícius, Sabino, Alan Franco e Patrick, Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Ferreirinha, Luciano, Lucas Moura e Calleri. Então essa deve ser a provável escalação, né, do São Paulo para o jogo de hoje. O atacante William Gomes, né, que estava a serviço da seleção brasileira sub-20 em preparação para o sul-americano da categoria, está relacionado. Nesta terça-feira, né, ele atuou no segundo tempo de um amistoso do Brasil contra a equipe sub-20 do Vasco e fez um gol, né, na atividade. Os meio-campistas Lisieiro e Wellington Rato, né, não apareceram nas imagens do treino e devem ficar em tratamento no CT. Os outros problemas, né, são o lateral esquerdo Wellington, que trata, né, um edema na coxa esquerda, e o lateral esquerdo Jamal Lewis, que sofreu trauma no tornozelo esquerdo. E o zagueiro Arboleda, né, que teve um trauma na perna direita. Nesta terça, o equatoriano foi a campo, né, para um leve trote. Também segue fora Bobadilha e Ferrarese, né, com as seleções do Paraguai e Venezuela.
E mesmo jogando fora de casa, né, contra o Bragantino hoje, uma vitória do São Paulo é muito importante, né? Até porque se o Botafogo não ganhar a Libertadores, não vai ter G6. Então o São Paulo e o Internacional pode disputar, né, a última vaga aí para a fase de grupos da Libertadores. E é muito importante, né, o São Paulo tentar se classificar para o planejamento do clube, né? Até porque se for apenas para pré-Libertadores, o São Paulo já tem que jogar em fevereiro. E caso o Tricolor já seja eliminado na pré-Libertadores, pode ficar até de fora até da Sul-Americana, né? Então é muito importante o jogo de hoje. Alguns torcedores já acham que o São Paulo não está disputando mais nada, mas é muito importante, né? Até para o orçamento do clube e trazer jogadores essa vaga direto, né, para a fase de grupos. Então o São Paulo que pega o Bragantino hoje, né? Acredito numa vitória do Tricolor. Depois o São Paulo pega o Atlético Mineiro jogando em casa, né? O Atlético está mais focado aí, com a Libertadores, então acredito que o São Paulo deve vencer jogando em casa. Depois o Tricolor pega o Grêmio fora de casa, é um jogo mais difícil, né? Acredito num empate. Depois o São Paulo enfrenta o Juventude em casa, um jogo aí para o São Paulo vencer e vencer bem. E depois o Tricolor fecha o Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. Aí vai depender, né, se o Botafogo já tenha sido campeão do Campeonato Brasileiro. Se sim, é um jogo mais tranquilo para o São Paulo, né? Se não, aí é mais difícil. Mas acredito no empate, né, do São Paulo jogando fora de casa contra o Botafogo. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.